Olá, estudante, seja muito bem-vindo ao meu canal. Mais um resumão aqui de livro para você sair prontíssimo para fazer aquela prova do vestibular, aquela redação para tirar uma nota 1000 ou ainda ir bem naquela prova da escola, combinado? Pega papel e caneta que até o final da aula eu garanto que você vai sair daqui preparadíssimo. Vem comigo. Pessoal, vamos tomar nota primeiro da ficha técnica, tá? Foco narrativo, local, data, qual que é o estilo literário, né? O estilo de época da obra. Então, primeiro, as informações técnicas que sua professora vai pedir, que vai cair na prova, tudo bem? Segundo, eu vou para o enredo, para a história, contar ali os tópicos mais importantes, o que você tem que obrigatoriamente saber sobre a obra. E por último, eu vou fazer aquela análise. Ah, professora, já entendi a obra, legal, mas qual tema de redação eu consigo colocar, abordar essa obra aí para dar aquele up na minha nota? Bom, então, primeira parte, anote aí. O ano, pessoal, a história ali vai ser o período do Holocausto, entre 1940 e 1942, tá? O estilo literário aí, a gente está falando de um pós-modernismo, porque o livro foi escrito em 2006, 2007, ali, publicado praticamente já no finalzinho de 2007. Basicamente o livro é em terceira pessoa, é aquele narrador observador, que ele vai contando um pouquinho dos fatos, e o local é na Polônia, né? Mais especificamente aí digamos, do segundo, terceiro capítulo, a gente já tá no campo de concentração de Auschwitz, ok? Bom, então informações técnicas anotadas, agora vem pra minha historinha. John Boyne aí, o nosso autor do livro, ele vai falar sobre o período do Holocausto. E observação aqui, tá? Essa história, esse livro, ele tem um contexto baseado em fatos reais, mas a história dos garotinhos aqui, que você vai ver eu falando bastante, não é nada baseado em fatos reais, é bastante fictício. Obviamente, é uma obra ali, é um livro que ele vai se utilizar de bastante questões ali imagéticas, de ingenuidade, que é mais para, digamos, comover, te levar ali na história, naquele conto, do que, obviamente, baseado em fatos reais, tá? Então, eu já vou começar falando do livro assim, ó. Tem muito aluno que fala, mas tem algumas coisas aí que parece que não seriam viáveis, né? Você vai ver que o garotinho, ele vai sair da casa dele, vai ficar as tardes inteiras fora, lá brincando com outro amiguinho. E aí alguns alunos vão falar, mas poxa, como é que esse garoto ele fica horas e horas fora de casa? Se ele é filho de um dos comandantes dos generais, a casa dele deve ser vigiada. Pessoal, tem alguns fatos fictícios, obviamente, né? A espinha dorsal da história, o Holocausto, é óbvio que é baseado em fatos reais, mas ali alguns detalhes que você vai perceber bastante ingenuidade dessa criança, em alguns momentos você vai falar, nossa, isso aqui é impossível, é a questão do fictício, tudo bem? Alinhado isso, vamos para nossa obra. Bom, primeiro ponto aqui para falar para você. A gente tem o Bruno. Bruno é um garotinho de 8, 9 anos que tem ali uma vida bem tranquilinha. Ele mora com os pais, com a irmã, que é 3, 4 anos mais velha do que ele. Tem bastante amiguinho na escola. O vô também mora lá. É uma vida bem tranquilinha. Adora a escola, adora o dia a dia dele. A casa dele tem 5 andares. Ele adora ficar o dia inteiro lá brincando na casa dele, descobrindo locais novos, com os brinquedos, enfim. Ele gosta bastante de descobrir espaço, descobrir locais, tá bom? Continuando aqui o nosso raciocínio, até que um dia, um belo dia, aí aqui começa o primeiro clímax da história, o primeiro momento de tensão da história. Ele tá voltando da escola ali e ele recebe a notícia pelo pai dele de que eles vão ter que se mudar. Sim, o pai dele é um general, trabalha lá no setor militar e eles vão ter que se mudar. Vão se mudar para onde, pessoal? Segura aí que eu já chego lá, tá? Só conto pra você que quando ele chegou nesse local novo, nessa cidade nova, Bruno não gostou. Bruno não gostou porque, assim, era um local meio ermo, meio vazio, meio desertão, não tinha vizinhos, ele mal ia pra escola, ele não tinha amiguinhos, a irmã dele não gostava muito de brincar com ele, porque afinal de contas ele era um pouco mais velha, as brincadeiras não eram a mesma, ela gostava de ficar ali com as bonecas, enfim, até que aquele instinto dele descobridor, ele fala, eu vou aqui. Ao redor era tudo, ele achava que era fazenda, né? Assim que ele começa o livro. Ele achava que era fazenda, era tudo ermo, tudo vazio. Ele falava, eu vou descobrir, eu vou andar aqui por essas árvores, eu vou descobrir esse espaço, eu gosto também de brincar aqui nesse espaço. E lá vai ele, né? Você tá ali lendo, ele vai brincando ali até que ele encontra
uma cerca ali, um local, ele acha que eram alguns vizinhos, que poderia fazer alguns amigos. Chega nesse local aí, ele faz amizade com o Shumel. Sim, Shumel, um garotinho que tá ali do outro lado da cerca também, brincando sozinho. Aqui já entra um pouquinho as questões do lado fictício, né? Poxa, como que o Bruno, ele é filho de um indivíduo lá, um homem, um funcionário de alta patente no exército. Como é que ele vai estar sozinho, não vai ter ninguém vigiando? Como é que vai ter um outro garoto sozinho também lá na cerca, enfim, no vizinho ali do lado, enfim. Aí aqui começam as questões mais fictícias, tudo bem? Esse outro garotinho vai ser uma ótima pedida para Bruno, porque lembra que ele era sozinho, não tinha amigo, tava ali tristão, queria, na verdade, tem alguns diálogos até do livro, que ele conversando com o pai dele, ele quer voltar para a antiga cidade, ele não tá gostando nada dali. Então ele encontrar o amiguinho, ufa, era tudo que ele queria. Faz sentido aí? Era, digamos, uma companhia, era alguém ali para ele passar as tardes, para tirar, para que fizesse, para que brincasse com ele, né? Afinal de contas, essa é a função da criança, né? Ir descobrindo e brincando o mundo ao redor. Enfim, ele adorou a história. Agora eu vou entrar um pouco na amizade dos garotinhos, tá? Do Bruno, que é o filho do oficial lá, tá? Do exército. E o Shumel, que é esse vizinho que tá lá. Esse Shumel, ele usa pro Bruno um pijama listrado. Na realidade, a gente está falando aqui dos indivíduos que estavam no campo de concentração e que utilizavam aquele uniforme, ok? Mas, obviamente, para um garotinho de 8, 9 anos, ele não tem essa visão. Tem aqui uma outra observação, uma outra crítica, que assim, nesse período, era bastante, não sei se você lembra aí um pouquinho das aulas de história da escola, ou se você dá uma gugada aqui, inclusive tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso. A mídia no período do Holocausto era muito forte. Anote o nome aí, Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era o ministro de relações, aí, o ministro de comunicações do Hitler. E fazia uma propaganda muito forte, muito ostensiva. Inclusive, a única coisa que o nosso garotinho aqui menciona no livro é que ele via algumas propagandas falando de uma colônia de férias. Sim, uma colônia de férias que os alemães podiam participar, podiam ir. Essa colônia de férias, eram os campos de concentração. Tanto que ele pergunta pro garotinho, onde as pessoas tomam café aí? Onde é o local de lazer? E o Schummel não entende nada, porque afinal de contas aquilo ele não era uma colônia de férias, certo? Bom, eles ficam amicíssimos, todas as tardes eles conversam, até que um dia o Bruno chama o Schummel para ir para casa dele, para comer as guloseimas, para dar um passeio. O Schummel vai, chega lá, eles brincam, ficam a tarde juntos, até que estão lá conversando, comendo, e entra um dos funcionários ali do exército, né? Um dos funcionários ali do campo de concentração. Entra na casa do Bruno e vê o Schummel lá. Obviamente, com aquele uniforme, já identifica ele, briga com o garoto, pergunta por que ele tá ali, se ele tá roubando o alimento da casa. O Bruno, assustadíssimo com aquilo, morrendo de medo, ele não consegue, digamos, afirmar, entregar ou então explicar, né, para o funcionário que aquilo ali é um amigo dele. Ele nega, ele fala que não conhece o Schummel. Aí o Schummel sai de lá, o Schummel apanha, ele sai de lá com o rostinho marcado, com o olhinho inchado, volta lá pro campo de concentração. Você tá lendo o livro, aquilo é uma das partes mais tristes do livro. Até que no outro dia, obviamente, o Bruno vai lá, eles começam a conversar. Pessoal, aqui tá um dos momentos mais empáticos, assim, do livro, né? O Bruno falando que queria que ele fosse para casa, lá brincado quase todo dia. O Schummel falando que não podia mais sair. O Bruno falando que se sente muito mal de não ter afirmado, de não ter explicado que era um amigo. Pede perdão, os dois conversam. O garotinho, o Schummel, imagine uma criança, ele perdoa, aquela ingenuidade da amizade, entende? É isso que o livro quer passar pra gente ali, o quanto que a amizade dessas crianças aí, elas são puras, elas são genuínas, tá? Bom, e eles continuam com a amizade deles até que um dia, o Schummel comenta que o pai dele sumiu. Sim, o pai dele estava lá no campo de concentração também, né? Naquela colônia de férias que o Bruninho achava, né? O Bruno é o filho do Ralph, que é digamos assim, um dos braços direito do Hitler, tá? Bom, e aí o Schummel comenta que o pai dele sumiu. O pai dele sumiu lá, não vê ele mais naquela fazenda. Então já era. E, obviamente, o Bruno fica comovido com aquilo e fala, olha, eu tenho uma ideia aqui, eu vou ajudar você a encontrar seu pai.
poxa, se ele fosse ajudar o Schumann a encontrar o pai dele, ele tinha que entrar no campo de concentração. E agora, como é que vai fazer? As pessoas vão perceber que ele não é dali. E arrumaram um pijama, um uniforme daquele ali também pro Bruno. Perfeito, então, para os dois. Olha só, o Bruno coloca aquele uniforme, coloca aquele pijama e vai pro campo de concentração. Gente, aqui a todo momento que você tá lendo o livro, você fala, nossa, agora eu vou pegar os garotos. Nossa, o que vai acontecer agora? Bom, eles começam a andar pelo campo de concentração, porque estão procurando, né, o pai do Schummel. O Schummel também mostrando aquilo ali. Mais uma vez, o Bruno pergunta, onde que fica o café? Onde que é o local que vocês brincam? Onde que é o local de lazer? E o Schummel não entende nada. Mas pro Bruno, aquilo ali era uma colônia de férias, tá lembrado? Bom, até que eles se encaminham lá para um local, né, um espaço lá, que era a câmara de gás. Exatamente. Inclusive, pessoal, um dos momentos ali, para você entender como é que era esse local, né, agora que eu falei câmara de gás, aí talvez te assustou um pouco, para você entender como é que era o local, o Bruno chega a perguntar diversas vezes porque ele vê fumaça saindo da chaminé. As fumaças saindo da chaminé era o local onde os indivíduos ali eram queimados. Você entende aqui? E aí ele pergunta várias vezes o que é aquele cheiro diferente, o que é aquela fumaça, por que tem indústria ali. Você entende a ingenuidade aqui que o livro quer passar? Enfim, e aí os dois estão lá até que vão chegando novas pessoas, novos judeus ali naquele campo de concentração, e daí já chega o exército ali, pressionando todo mundo e jogando todo mundo, né? Pressionando a todos para ir lá para um espaço fechado, que era uma câmara de gás. Os garotinhos ali no meio da confusão acabam indo junto para a câmara de gás. Exatamente. Complicou. Eles entram ali junto com a multidão, né? Imagina aquele alvoroço ali, os militares todos armados, todos pressionados, enfim. Eles entram junto com aquele alvoroço para a câmara de gás, ficam ali algumas horas. As cenas finais, assim, sim, a gente já tá chegando no final do livro. As cenas finais, elas são bem, digamos, bem fortes, tá? Os garotinhos estão ali de mãos dadas, eles estão abraçadinhos, eles estão assustados com aquele momento. Eles não entendem o que é aquilo, eles não entendem ali qual que é aquele momento ali, se não entrarem em desespero, eles estão apenas assustados. Eles só conseguem olhar para cima e ver que cai um líquido, tanto que é um diálogo assim, quando que essa chuva vai acabar? Nossa, eu não vi que estava chovendo lá fora. E começa a cair um líquido, até que aqui chegou o momento mais tenso da história. Os dois garotinhos falecem naquela câmara, presos. Depois disso, pessoal, mostra a mãe do garotinho, obviamente ela tá procurando ali, ele já tá quase escurecendo, ela tá procurando ele aos redores, né, de toda a casa, não encontra, até que tá ela e a irmã do Bruno, tanto que quando encontram, assim, as roupinhas dele, ele deixou as roupinhas bem perto da cerca, e embaixo da cerca como se fosse ali uma terra um pouquinho mais cavada, sabe, para ele passar. E naquele momento, o livro passa assim, como se fosse um instinto materno da mãe. Parece que ela entra ali num desespero total. Total. Ela já entendeu tudo o que tinha acontecido. Ela entendeu que o filho dela trocou de roupa, ela entendeu ali pelo até um espaço cavado ali que ele entrou para dentro daquele campo de concentração. Ela já sabia, já entendia tudo o que estava acontecendo. E aquele é o momento de maior desespero. Ela vai atrás do Ralph. Ralph é o pai do Bruno. A Elisa é a mãe. E o Ralph é o pai do Bruno. Vai atrás do Ralph. Ralph é um homem muito mais sisudo, muito mais sério, muito mais frio, apoiador total do Hitler. Tem até alguns momentos aqui, pausa, tá? Que mostra ali, a mãe do Ralph faleceu, ele tem contato com o pai dele, ele tem muito mais aproximação do pai com a mãe, porque o pai é apoiador de Hitler e a mãe não é apoiadora de Hitler. Aqui tem alguns momentos dentro do livro, tá? Dentro dessa história e desse storytelling, que vai deixando muito claro pra gente que algumas pessoas alemães apoiavam e outras não apoiavam. Tanto que a Elisa, a esposa do Ralph, a mãe do Bruno, ela não apoiava. Tem vários momentos de discussão ali. Tem vários momentos que mostrava que a Elisa ou ela estava sempre embriagada, sempre bebendo algo ou sempre dormindo. Era uma forma de ela fugir daquela situação, entende? De ela ficar anestesiada por aquilo porque ela não aguentava ver. E as mulheres nesse período, pessoal, vamos entender, elas tinham que ser muito dependentes do marido, dependentes da família. Ela não tinha ali nenhum momento... Tem até alguns alunos que perguntam, olha, você tá lendo o livro e você fica pensando, nossa, mas qual que é o momento que essa mulher vai se revoltar? Qual que é o momento que ela vai embora? Porque ela tava percebendo tudo o que estava acontecendo, tinha algumas discussões dela com o Ralph. Mas é que assim, né, tem até
vários livros que falam sobre isso, assim, momentos de totalitarismo, né? Qual que é o momento que você acha que você deve fugir se você não sabe que você está sendo um rato preso ali no labirinto? Você entende? Então ela não sabia direito o que era ali. A vida dela sempre foi aquilo. A vida das mulheres sempre foram aquilo. Então não tem como você saber que você é um escravo, que você é um rato no labirinto, se você não sabe o que é aquilo, se você não tem a breve noção. Se você foi desde pequena ou desde pequeno treinado a pensar e a viver dentro daquela ambiência, dentro daquele ambiente. Fez sentido aí? Voltando ao raciocínio, né? Aí ela viu ali, ela já imaginava tudo o que tinha acontecido, entrou em desespero, foi atrás do Ralph. O Ralph estava numa reunião lá no escritório junto com outros ali dos comandantes, né, de Hitler, enfim. Ali o pai já entendeu também o que estava acontecendo. É nítido assim também, né, o que o livro coloca pra gente, a mãe total desespero, total desespero. E o pai meio frio, meio em choque, meio anestesiado, mas meio frio. Bom, e aqui acaba a nossa história, e aqui acaba o livro. Né? O que o autor assim quer passar, você percebe que aquele momento ali de guerra, ele levou duas crianças, né? Duas crianças ali inocentes da história e os dois lados. Os dois lados ali do conflito, digamos que pereceram. Os dois lados do conflito ali pagaram ali pelos erros dos adultos, pelos erros ali de várias questões políticas, você entende aqui? Bom, então historinha finalizada, tá? Enredo finalizado, agora vem para minha análise. De repente você tá pensando, nossa, Pro, até já tive ideia aqui de algum outro tópico, mas vamos falar, clareia, né? Dê os tópicos gerais para mim aqui, por favor. Então vamos lá, você pode falar da questão de totalitarismo, governo totalitarista, né? Falta de democracia. Você pode falar de empatia, né? O quanto que ali o John, o autor, ele quer que você se coloca no lugar, né? Porque até então era só a criancinha lá, né? Judia, enfim. E agora, assim, ele colocou também para falar, olha, não é a criança judia ou não é a criança alemã, são todas as crianças, são todos os indivíduos, são todos os civis aqui que deveriam ser vistos de outra forma, né? Que deveria ter empatia por eles. Você também tem aqui a questão de um período de guerras, como que ele é altamente nocivo, altamente destruidor, é um ambiente muito desesperador, muito hostil para uma população. Você tem a questão da minoria social, você tem a questão do genocídio, a questão da educação, o quanto que a instrução, a informação acerca, né, da diversidade, dos indivíduos diferentes, das pessoas diferentes, das nações diferentes, elas devem ser discutidas, faladas, respeitadas antes de tudo, né? A partir do momento que a gente conhece o outro, talvez ele é diferente da gente e a gente não precise exterminar o outro, na verdade? Outro ponto aqui, a mídia, né? A mídia, nesse ponto, ela foi, assim, um braço direito também de Hitler, porque ela ajudava com que aquilo ficasse muito velado. Você lembra a ideia da colônia de férias? O Bruno só tinha ouvido falar daquilo. Nem o garotinho sabia exatamente o que é aquilo, né? O garotinho também judeu. Bom, então a questão da mídia, o quanto que ela manipulou o pensamento e o comportamento dessas pessoas, tá? E principalmente, né, a questão da discriminação, a questão do discurso manipulatório, a questão do racismo. Ufa, esse vídeo merece sua inscrição no meu canal, fala aí. Bom, pessoal, compromisso cumprido, hein? Muito obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado. Compartilhe esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que ele vai te agradecer. E comenta aqui o que você achou de mais interessante nessa obra, o que você achou de que abriu teus olhos, que agora você olha a questão de uma forma diferente, né? Afinal de contas, os livros são isso, né? Eles são algumas janelas para o horizonte que tiram, às vezes, ali alguma informação que a gente não tinha, né, alguma informação deturpada, ou nos entregam alguma informação nova e muda o nosso olhar. Obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado, e vai lá, gabarita essa prova.